Bom, a gente viu ao longo do tempo as palavras, né, os discursos sobre meio ambiente mudarem, ao ponto em que hoje a gente vê assim, olha, sem uma análise ambiental, sem cuidar dessa parte ambiental, a empresa não pode continuar. Então ela é importante para o desenvolvimento econômico, né, e isso se tornou uma necessidade das empresas e empreendimentos frente à legislação e principalmente também em relação às pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas condições aí ambientais, essas condições ambientais de trabalho. Érica, fala um pouquinho para nós sobre isso e sobre esses agentes nocivos, né, que podem estar presentes nesse ambiente. Certo. As condições ambientais de trabalho são os agentes nocivos, né? Que vêm aí causar até insalubridade, as peculiaridades. E essa área, ela corresponde para a área de engenheiro. Daí é com ele aqui, né? Produção, pode colocar para nós eu tô até pedindo, coloca já, Eden, o slide ou não? Põe para nós, produção, o slide número 8, por gentileza. Tá lá. Muito bem, Eden, é contigo. Então, quando nós estamos falando desses eventos que devem ser lançados no sistema do e-social, nós estamos falando de alguns documentos que são necessários para cada empresa ter, né, em seu quadro. E essa geração de informações é importante saber que é o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, quem cria. A Érica estava falando agora há pouco de recursos humanos. Sim. Então, o recursos humanos cria documentos, e eles são responsáveis de lançar isso na plataforma do governo federal. Muito bem. E aí tem a área de SST, que é de responsabilidade do setor de segurança do trabalho, que vai gerar essas informações e fornecida pela área especializada, que é essa que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Nós vamos falar dos três, né? Da comunicação de acidentes de trabalho, que é para ser colocado. Monitoramento, né? E condições. E nós vamos falar também do monitoramento de saúde do trabalhador, que está falando, esse monitoramento de saúde do trabalhador, a Érica falou, chama-se PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso aí é um médico que é coordenador, é ele que vai fazer a execução desse documento. É ele que vai informar quais são os tipos de exame por função. Certo. Antes disso, nós fazemos o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que foi trocado do PPRA para o PGR. Esse PGR é levantado todas as funções de um quadro de empresa, e ali é relatado todas as atividades existentes, e nessas atividades nós informamos quais são os riscos que correm na execução de passo a passo daquela atividade. Isso. E quais são os equipamentos, quais são as máquinas, quais são as possíveis causas de acidente com aquela pessoa, com aquele colaborador. Então, é o médico do trabalho quem vai verificar isso. Olha, por ele trabalhar, vamos lá, a gente está falando de soldador, né? Por ele trabalhar com solda, ele pode ter particulado de suspensão, ele também pode ter vapores. Então tem que fazer a medição. Eu preciso que ele faça um exame específico. Ele vai lá e coloca nisso lá, porque estava no PGR falando que existem esses vapores orgânicos, falando que existem essas particuladas de suspensão, falando que tem a queima lá da solda, então da solda MIG, da solda elétrica. Então ele pega e fala assim: não, eu preciso, está informando que tem esse produto químico aqui, então eu quero esse tipo de exame. É no PCMSO que se vê. É um médico, por isso que fala que é o médico do trabalho que é responsável pelo lançamento dessas informações. É importante saber disso, porque se colocar uma informação errada na plataforma do governo vai ter que se responder por isso. Ele é responsável pelas informações que coloca e que não coloca também. Então, é necessário saber disso. E a mesma coisa para essa área daqui das condições ambientais do trabalho. Quais são os agentes nocivos que existem, que é o S2240. Quando você fala do S2240, nós estamos falando de todos os prováveis riscos que nós descobrimos que naquela função, que ele faz aquelas atividades e ele corre. Volto a falar, o motorista, vamos mudar, porque senão vai falar, só sabe do soldador. Vamos lá do motorista. Muito bem. Vamos lá do motorista. O motorista, ele tem um problema, muitas das vezes, o carro dele não é climatizado. Se não tem ar-condicionado. Que é o que nós encontramos mais em obras. Então, ele precisa realizar a medição de temperatura. E nós sabemos que o metabolismo geralmente gera insalubridade.
Quer dizer, ele dirigindo num veículo sem ar-condicionado gera insalubridade? Gera temperatura suficiente para poder fazer. Então, o que nós temos que fazer aí com essa informação? Com essa informação, a gente passa para o proprietário, passa para o gerente, passa para quem de direito, para informá-lo: olha, acho que é melhor você colocar um carro aqui que tenha o ar-condicionado ou uma ventilação melhor para poder executar o trabalho. Porque, mas ele anda no carro, os vidros ficam abertos, entra o ar. Não, essa pessoa, esse motorista que está trabalhando num caminhão caçamba, vamos falar assim, ele está fazendo carga e descarga de material. Então ele fica mais tempo parado, recebendo esse material, sendo colocado e conduzindo dentro de um canteiro de obra em curto espaço de tempo. O calor é muito alto. Então, aí entra a área de engenharia, de segurança do trabalho, para demonstrar o que pode ser feito para evitar essa insalubridade. O custo que se tem ali é o que se economiza no futuro diante de um problema nesse colaborador ou até mesmo de uma indenização que ele possa pedir para a empresa. Exatamente. E é o que mais acontece. Isso é interessante, interessante você falar isso aí. Qual que é o interesse maior da gestão do SESMIT? Nós não queremos insalubridade. Se possível, a gente eliminava a insalubridade. Sim. E esse adicional deixasse de existir. Como? Trabalhando para que enjaulasse esse risco. Ele existe, mas está enjaulado. Ele não tem o direito adicional de insalubridade, mas ele tem direito à aposentadoria especial lá no final. Esse é o interesse de um verdadeiro gestor de segurança do trabalho. O que é essa aposentadoria especial? Seria pela aposentadoria especial, pelo trabalho dele, que, embora tenha sido enjaulado aquela insalubridade, o ambiente dele ainda comportava aquilo. Ainda comporta risco. Comporta isso, mas então ele tem o direito da insalubridade, da aposentadoria especial. Perfeito. Mas para a área do Ministério do Trabalho, ela foi cancelada. Entendi. Que são duas esferas que nós estamos falando. Nós tratamos do Ministério do Trabalho e tratamos também da Previdência Social.